Havendo coro regimental e sob proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito a senhora secretária Camila do Nascimento para que faça a leitura da Bíblia. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 7 de julho de 2015. Expediente. Projeto de lei PL 037, de autoria do vereador Itamar da Silva. Indicação número 458/15, de autoria do vereador Tita Belloli. Indicação 459/15, de autoria do vereador José Carlos Melo. Indicação 460/15, de autoria do vereador Jeves Manuel. Indicação 461/15, de autoria do vereador Salésio Lima. Requerimento 150/15, de autoria da Comissão de Educação. Requerimento 151/15, de autoria do vereador Dailton Feuser. Requerimento número 152/15, de autoria do vereador José Carlos Melo. Moção número 08, de autoria do vereador Daniel Freitas. Ofício 12/14. Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que o vereador Edson Aurélio não se fará presente na sessão desta noite, devido a uma reunião agendada com a Secretaria de Educação e a Escola Casimiro Starchusky. Na oportunidade, renovo os meus protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Almir Mendonça, assessor parlamentar. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem do vereador Itamar da Silva. Presidente, tem um projeto tramitando nesta casa que trata-se de uma permuta de uma empresa com o município de Criciúma, uma área de terra. O proprietário da empresa está aí, interessado, junto com o secretário-geral do município. Eu gostaria de solicitar a suspensão do trabalho por até 5 minutos, para que nós pudéssemos conversar na sala da presidência e trocarmos uma ideia sobre esse projeto. Se possível, até, dependendo da discussão, levar ainda a votação na noite de hoje. A sessão está suspensa até por 5 minutos e a reunião no nosso gabinete.
Reaberta a sessão. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento da moção que está na pauta de hoje, 008/2015. O adiamento da moção 008/2015. Atendido em pleno. Obrigado. Colocado em votação o adiamento da votação da moção 008/15. Em discussão. Não havia que discutir. Em votação, os contrários manifestem. Aprovado por unanimidade. Adiado. A palavra com o vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Obrigado. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todo o público presente. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos e meio da bancada do PP. Nossa, não necessito de tanto, mas muito obrigado pelos tempos concedidos. Senhor presidente, nessa noite eu gostaria de iniciar agradecendo o convite do prefeito Márcio Búrigo. Eu já tive essa confiança por um bom período do meu mandato, assumindo a liderança de governo. Hoje está nas competentes mãos do vereador Itamar da Silva, mas foi feito convite a mim, convite aceito, para assumir a vice-liderança de governo. Então, fica aqui o meu abraço e obrigado pela confiança, prefeito Márcio Búrigo. Aproveitar para parabenizar o prefeito pela conquista da passagem da taça, da tocha olímpica pela nossa cidade. Não é uma obra, não é nada que vá ilustrar muito a cidade de Criciúma, mas traz um otimismo para a cidade que com certeza faz bem aos criciumenses e destaca Criciúma a nível nacional, vai passar por 300 cidades e Criciúma está nesse roteiro. Eu tive a oportunidade, esse trabalho iniciou no mandato do prefeito Márcio Búrigo com o presidente Renato Valvassori, mas eu tive a oportunidade de dar a sequência administrativa no período em que fiquei à frente da FME, e com certeza é uma grande conquista do presidente Renato Valvassori e do prefeito Márcio Búrigo. Então, parabéns aos dois. Senhor presidente, eu gostaria também de parabenizar o requerimento do vereador Vanderlei Zilli, na noite de ontem, que trouxe a essa casa o presidente do DEINFRA. Mas eu fiquei até, de certa forma, envergonhado, após a pergunta que eu fiz, pela resposta que eu recebi do presidente do DEINFRA. No momento em que eu estava como vice-presidente da Comissão de Obras, essa comissão ela sempre foi muito atuante, parabéns, presidente Tita, desde aquele momento até a gestão atual, e nós fizemos algumas reuniões, aquelas reuniões que aconteciam de 15 em 15 dias com o ex-presidente Paulo Meller. As reuniões traziam, de certa forma, muita informação a nós, vereadores, que transmitíamos a toda a comunidade, mas a questão da colmeia industrial, e ontem eu fiz a pergunta, como é que ficou a situação da colmeia industrial? Porque eu me lembro de várias reuniões, pedidos formais, inclusive, feitos pela comissão, de que a comunidade empresarial da colmeia necessitava de um acesso pela questão logística, e muito mais do que isso, a comunidade que ali mora, os bairros Cristo Redentor, Ana Maria, etc., todo o entorno, necessitava e muito daquele acesso. E o ex-presidente Paulo Meller muitas vezes nos falou que estava em estudo técnico para que seja viabilizado esses acessos. Ontem eu fiz a pergunta para o presidente e a resposta que nós tivemos todos aqui é que ele estava sabendo dessa situação na noite de ontem. E aí eu me pergunto, nós fomos feitos de quê? Aquelas reuniões eram de mentira? Era, como ele disse, umas reuniões que aconteciam só enquanto o presidente do DEINFRA vinha aqui dar um abraço na família dele, e nós estávamos lá defendendo a comunidade, defendendo o empresariado, e nada aconteceu. Ontem foi dito publicamente aqui, televisionado, de que ele ficou sabendo na noite de ontem. Então, eu acredito que este pedido não é da Comissão de Obras, não é de um vereador, é um pedido de uma colmeia industrial, que hoje muitas empresas já estão saindo daquela colmeia, por conta do difícil acesso que tem naquele local. E eu acho que aquela resposta de ontem traduziu a ineficiência do setor público e a falta de consideração com os vereadores dessa cidade. Uma parte, vereador. Alô?
Vereador, aquela vez, até a Tati era presidente naquela época, ela também participou das reuniões que a gente teve na Colmeia Industrial. E foi muito bem aquela vez, o Paulo Meller, ele colocou... O que eles nos pediram era para trazer o Paulo Meller numa reunião junto com a Colmeia Industrial. E a gente conseguiu fazer isso, o Paulo Meller veio, conversou com a Colmeia, e ele, naquele momento, o que ele passou, que seriam feitos alguns ajustes, mas que aquela passagem não seria possível. Foi deixado bem claro aquela vez. E a questão de o presidente do DEINFRA não saber da informação, eu também desconheço, porque essas informações nós mesmos levamos para Florianópolis, né? Eu acho que o corpo técnico permanecia nesse momento também, junto com o novo presidente do DEINFRA. Não sei se as pessoas que trabalham lá dele não passaram essa informação, mas essa informação com certeza estava em Florianópolis. Presidente da comissão, me desculpe, mas essa informação não chegou a nenhum de nós vereadores, essa resposta negativa do DEINFRA em relação ao acesso à Colmeia, tanto que ontem os empresários estavam aqui aguardando essa resposta ainda, eles não tinham essa resposta do acesso à questão da via rápida. A resposta que os empresários e a comunidade tinham é que seria feito um estudo de viabilidade técnica para que acontecesse essa intervenção no projeto. No projeto não consta, o que, na minha opinião, já é um absurdo. Porque tu ter uma cidade como Criciúma, que tem como ponto forte o empresariado, o empreendedor e uma colmeia industrial, essa colmeia industrial ela tem que ter um escoamento logístico. É importante para a cidade que essa colmeia industrial tenha um escoamento que vá cair na via rápida. É importante que o empresariado tenha na sua logística uma via que escoe toda a sua produção. E é inadmissível que o DEINFRA não tenha colocado isso no projeto. Na verdade, vereador, eles não colocaram porque ficou bem evidente aqui que ele não sabia. Foi o que ele falou. Não. Ele falou que soube ontem dessa situação. Ele deixou bem claro isso. Olha, vou ser bem franco. Essas foram a palavra dele. Abre aspas. Vou ser bem franco. Eu estou sabendo disso agora. Eu soube hoje, fecha aspas. Essas foram as palavras dele. Então, na verdade, a minha pergunta, e a gente não tinha tempo hábil para se aprofundar, era justamente sobre se tinha um departamento dentro do DEINFRA que pensava nessas questões sociais, nessas minúcias sociais, no efeito que as obras e toda a construção da infraestrutura causava na sociedade ou na comunidade. E aí a resposta foi evasiva, porque evidentemente que os problemas vêm da ponta, é evidente que as demandas vêm lá do bairro, da comunidade, a gente sabe disso. Essa foi a resposta dele. Só que deveria ter um departamento dentro do DEINFRA, e essa é uma questão, que olhasse essas minúcias, esses pormenores. O que, por exemplo, a Colmeia é um exemplo terrível e uma calamidade, porque toda semana, praticamente todo mês, fecha uma fábrica ultimamente. E aquilo lá está virando um deserto, está abandonado. Né? Várias empresas grandes, grandes galpões, que estão lá e crescendo o mato. Eu passo ali quase toda semana, crescendo o mato e sendo abandonado. Por quê? Porque não tem esse olhar. Não tem esse olhar, vereador, de ver realmente aonde vai causar um efeito positivo, onde a sociedade, a comunidade vai ser beneficiada imediatamente. E essa foi a minha pergunta, que a resposta foi evasiva, porque teria que ter esse departamento lá dentro para ver a necessidade mesmo, porque a via rápida, o contorno viário, a BR, era para estar pronto em 2008. Então não é fato nem verdade que eles, como ele falou aqui, que eles dão execução imediata para a demanda da comunidade e da sociedade. Isso não é fato, senão não teria morrido milhões na BR-101 e tantas outras obras aí estão paralisadas. Obrigado, vereador. A gente entende que uma passagem de um presidente para o outro acabam que algumas informações se perdem, mas uma questão séria como essa, num projeto sério como a Via Rápida, é inadmissível. Vereador, uma parte. Primeiramente, obrigada pela parte. Eu acho que tem uma pessoa que está sendo muito citada por essa Casa Legislativa desde o ano passado e até o momento, que é o ex-presidente da Infra, Paulo Meller. Eu gostaria de fazer uma sugestão. O autor do requerimento pela vinda ontem do presidente do DEINFRA, o vereador Vanderlei Zilli, de repente a gente pode sugerir para que ele também convoque
o Paulo Meller para que compareça nessa casa e dê explicações do porquê da não resposta e do porquê que a comunidade ainda não teve o retorno esperado, e o diz que não me diz vai ter que acabar olho no olho aqui, frente de todos os vereadores, e aí as coisas esclarecerem, e, em contrapartida, nós continuaremos alertas, cobrando do presidente do DEINFRA que se pense num projeto alternativo para aquela comunidade. Então, fica a sugestão de convocar o Paulo Meller para essa Casa Legislativa. Obrigado, vereadora, pela contribuição. O que nós não podemos admitir é que reuniões sérias e formais não levem a lugar nenhum. Aquela comunidade está sofrendo, as empresas estão fechando e a gente tem que fazer alguma coisa. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Camila do Nascimento. Declina o seu tempo. Vereador Salésio Lima. Declina o seu tempo. Vereadora Tatiana Teixeira. Declina o seu tempo. Vereador Antônio Manuel. Declina o seu tempo. Vereador João Batista Beloli. Declina o seu tempo. Vereador Paulo Ferrarese. Declina o seu tempo. Vereador Vanderlei Zilli, ausente. Vereador Edson Aurélio, ausente. Dailton Felzer. Declina o seu tempo. Vereador Marcida Jore. Declina o seu tempo. Vereador Ezio Germazunel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Cumprimento o presidente da mesa, cumprimento toda a mesa diretora, vereadores, vereadoras, todo o público presente, todos aqueles que nos assistem na TV e na internet. Eu gostaria aqui de sugerir ao vereador Dr. Melo que mandasse uma moção para a presidenta Dilma Rousseff pela grande ideia que ela teve. Apesar de toda a situação e tantas... diz que me disse, investigações, que isso aí não tem nada a ver com isso, porém ela deu uma sacada de mestre para que o Brasil suporte essa situação, que foi esse investimento no trabalho, na produção do trabalho, que é uma lei que está indo para o Congresso Nacional, que toda empresa pode absorver essa lei, toda empresa pode participar, ou seja, é um plano de 6 meses para que as pessoas não sejam demitidas. Então, nesse plano de 6 meses, pode encurtar a carga horária, diminuir a carga horária, e o governo federal, então, entra com uma verba para ajudar o empresário a pagar o salário do funcionário. Ou seja, se a carga horária diminuir... em função da carga horária, diminuir R$ 1.500, por exemplo, então o governo paga R$ 750 para esse funcionário, para que a empresa segure o emprego, para que a indústria segure o emprego. Por que veio esse plano? Porque toda semana está fechando muitas indústrias, muitas fábricas, e são milhares de pessoas. Então, eu acho que é um plano cabível, sim, ao invés de dar. E aí você pode pensar, mas aí fica ajudando o empresário. Não, não é o empresário, está ajudando o funcionário nesse caso. Está ajudando o povo, as famílias. E depois, se for pensar também que isso não é útil, então seria mais útil todos eles ficarem desempregados e sacar o seguro-desemprego? Eu ouvi algumas críticas ontem a esse plano, porém eu fiquei pensando, então seria mais útil o cara ficar desempregado, aí não trabalha, não tem produtividade e ainda vai e saca o seguro-desemprego durante 5, 6 meses. Então, para mim, nesse momento difícil, momento cruciante da economia nacional, foi uma sacada de mestre, e eu acho que ela merecia uma moção por isso, doutor Melo. Uma parte, vereador. Vereador, muito obrigado pela parte. Só para dizer que realmente o nosso país é um país rico. Dá para ver que agora acho que acabou o petrolão, está sobrando dinheiro para ajudar o trabalhador e o empresário. Na verdade, o Brasil é um país rico, tem de onde tirar, com certeza, mas, de qualquer maneira, foi um plano, uma parte, vereador. É que, na realidade, só para lembrar que os funcionários que ganharam, em média, 2 salários mínimos no ano passado, que teriam o 14º do PIS, que faziam aniversário de janeiro a junho, que teriam direito a um salário mínimo, foi dado um balão para o começo do ano que vem para pagar as contas do governo federal. Eu não sei onde é que vai tirar o dinheiro. Na verdade, a gente não sabe de muitas coisas, mas, de qualquer maneira, foi um bom plano. Manda uma moção para o doutor Melo. Vereador Ricardo Fábio, declina o seu tempo. Vereador José Carlos Melo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhora e senhores vereadores, público que nos assiste nas galerias e aqueles que nos assistem
via TV Câmara e TV Cidadã. Senhor presidente, eu vou agradecer, então, a sugestão do nobre vereador e farei, sim, uma moção por sua indicação. Eu tenho certeza que, pelo menos, o seu voto e de alguns outros, com certeza teremos. É claro que foi uma ideia muito boa, porque nós sabemos o que é estar desempregados, então ela garantiu com isso que esta crise, que é momentânea, vocês podem ter certeza disso, as pessoas não percam seus empregos. E a maior parte, quase a totalidade das centrais sindicais aprovaram, sim, esta medida. Então, ela é boa. Para alguns, talvez, não queiram aceitar, mas para o bem do país, para o bem da economia nacional, essa medida é, sim, adequada e boa para que mantenhamos os empregos. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer alguma menção a uma indicação que eu fiz nesta noite ao prefeito municipal, Márcio Búrico, para que ele entre em contato com a empresa de Correios e Telégrafos, para que possamos discutir juntos aquilo que 2 vezes Criciúma já fez, qual seja um selo comemorativo para a passagem da tocha olímpica por nossa cidade. Tem um selo e tem também um brasão que é carimbado nas cartas aqui, e seria, então, divulgado para bem longe esta passagem da tocha olímpica por Criciúma. Nós estivemos, eu e o Cunha, lá no Correio, conversamos com a diretora daquela instituição, e há, sim, possibilidade de que nós possamos fazer, então, este selo, para que lembremos ao país, porque essas cartas vão para todo o país, de que a cidade de Criciúma vai estar recebendo a tocha olímpica já no ano que vem. Como ainda há tempo para que se faça o pedido aos Correios e Telégrafos, eu estou, então, solicitando que o prefeito faça, então, esse contato. Muito obrigado. Vereador Itamar da Silva ausente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito a senhora secretária Camila do Nascimento para que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 7 de julho de 2015. Resumo das proposições do grande expediente. Requerimento 144/15. Autoria, vereador Moacir da Jori. Assunto, pedido de informação ao prefeito municipal, bem como o envio de expediente à Universidade do Extremo Sul Catarinense, UNESCO, para que informe a esta Casa Legislativa da negociação da compra do imóvel do Complexo Educacional Nereu Guide. Este requerimento foi encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 29 de junho do ano corrente. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão o requerimento. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Moacir da Jori. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, à mesa, colegas vereadoras, vereadores, ao público que se faz presente na noite de hoje e todos que nos acompanham pela TV Cidadã. Eu fiz esse requerimento a semana passada, foi pedido para passar pela CCJ, para ver se era legal, foi aprovado, né? Então, hoje, eu venho defender o meu requerimento aqui. Eu fiz esse requerimento pedindo explicações, resposta para a UNESCO, a nossa universidade, e para a Prefeitura Municipal de Criciúma, para o Poder Executivo, senhor prefeito, já que houve a UNESCO arrematou em leilão o complexo Nereu Guide pela importância de 10.700.000 reais, cujo pagamento seria dividido em 27 parcelas mensais, devendo a última ser paga ao município até o ano de 2016. Aí tem o disque que pagaram, não pagaram. Esperando que se troca de prefeito, não troca, é o disque que tem. E a gente sabe que a Prefeitura Municipal de Criciúma está precisando de dinheiro.
E esse dinheiro é para a educação, senhor presidente. Esse dinheiro foi vendido para prestar nas escolas. Tem muitas escolas para reformar. Se sobrar, tem escolas novas, creches para ser construídas. Tudo na área da educação. Sendo assim, eu solicito as seguintes informações. Quantas parcelas já foram pagas desde o mês de setembro do ano passado, que foi o dia da aquisição, e qual o montante pago até a presente data? Calcula-se, pelas informações da Camila, que é a nossa representante, foi colocada de vereadora a nossa representante, sobre essa venda, que hoje nós teríamos que ter 5 milhões de reais aproximado em cofres. Uma quantia bem razoável, que realmente vai nos ajudar em bastante. Então, sendo assim, eu quero saber quantas parcelas foram pagas. Então, caso não tenha ocorrido o pagamento, qual a previsão de quitação e qual a taxa de juros, a correção monetária e multa previstas? E ainda, quais as medidas judiciais adotadas pelo município em virtude do não pagamento? Volto a frisar, se não estiver em dia. E se existe cláusula contratual penal por inadimplência e qual o seu teor? Por onde a gente anda? Por onde a gente vai? A população pergunta. A população quer saber, Feuza, desse dinheiro. É um dinheiro muito alto. É uma soma de 10 milhões e 700 mil reais. Uma soma muito alta. E eu acho que como nós, como vereadores, homens públicos, a serviço da nossa sociedade, nós temos que prestar conta. Então a população quer saber e eu espero que os senhores e senhoras aprovem esse requerimento na noite de hoje. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dailton Feuza. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assiste, quero parabenizar o vereador Moacir da Jori por esse requerimento e quero dizer que a Comissão de Orçamento e Finanças teve já algumas vezes reunida com o secretário Cloir e a gente, por várias vezes, pediu essa informação. Por isso que quero parabenizá-lo, porque pedimos essa informação, pedimos o extrato do dinheiro que foi pago até o momento e ficaram de nos passar esse extrato, não nos passaram. Então, agora, com o requerimento, as respostas virão. Também a comissão estará na semana que vem com o reitor Gildo para tirar algumas informações. A comissão também já está vendo alguns requerimentos, porque eu e o Ricardo e o doutor Melo fomos contra sempre a venda do complexo. E nós, no embate, sempre dizíamos que nós éramos responsáveis por esse dinheiro, porque está aí a causa da nossa ser contra. Se vende a educação e o dinheiro ficou por aí. Eu pedi também, fiz um requerimento pedindo se existia algum projeto para a construção de uma quadra que está no projeto da venda do complexo, no bairro Paraíso, e me disseram que o projeto está em andamento. Mas aquela quadra, simplesmente, é uma quadra que ela é única, todas elas são o mesmo modelo, então não sei por que não fizeram ainda. Dizem que tem dinheiro na conta, mas não nos deram os extratos. Então, quero parabenizar o Moacir, quero dizer que a comissão também está trabalhando em cima disso e vamos saber todas as respostas, queremos todas as respostas para dar para o povo cristimense. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo Fábio. Boa noite, mesa. Boa noite, vereadores, vereadora Tati, público presente, a todos que nos assistem na TV Cidadã. Eu quero dizer, vereador Moacir da Jori, até poderia parabenizar o seu
requerimento, mas não vou parabenizar. Eu vou dizer que ele é pertinente. Porque esse assunto é um assunto que polemizou a casa, é um assunto que a cidade discutiu há mais ou menos 2 anos, e foi um assunto que eu votei contra, a venda de um complexo educacional. Governo nenhum vende escola. E esse governo vendeu uma escola, que era para ser modelo. O que me assusta agora é que nós estamos questionando a questão para onde vai o dinheiro e qual é a escola que vai levar. Mas no projeto que essa casa aprovou, sem o meu voto favorável, estava lá uma relação de escolas que deveriam ser contempladas. É só pegar essa relação dessa escola e visitá-las. Pega a relação do projeto, que a maioria dessa casa votou a favor da venda de uma escola pública, e vão visitar escola por escola, para ver se realmente está sendo aplicado o dinheiro. O que me assusta é que se falam em 10 milhões, parcelas, 5 milhões, já recebeu ou não? E aí, vereador Paulo Ferrarese, presidente da Comissão de Finanças, seria interessante que a comissão, que já inicialmente tinha levantado esse assunto, vá firme, pesquise, compra o papel e verifique como é que está essa relação. Mas o que mais me deixa ainda preocupado é que dessa vez não é uma relação política e técnica de governo. Nós estamos aqui questionando também uma entidade, uma instituição que é uma das mais respeitadas de Santa Catarina, que é a Unesc, que comprou. E se a Unesc não estiver pagando, ou estiver adiando o pagamento, eu até concordo com a Unesc. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal ainda não disse para Criciúma quem é o prefeito. O Supremo Tribunal Federal ainda não bateu o martelo, não deu o mérito de quem é o prefeito de fato e de direito. Temos um de fato. Então, se um comprador, se um prestador de serviço, se qualquer outra entidade que não seja a Unesc esteja numa negociação com a Prefeitura de Criciúma, eu até entendo um atraso, eu até entendo uma espera, porque tem que saber quem é o prefeito. E se vem um outro prefeito e decide que quer o complexo de volta, e aliás, essa ideia do complexo não foi de nenhum vereador. Essa ideia do complexo não foi do governador, não foi do deputado e não foi de nenhum cidadão criciumense. Foi do seu Clécio Salvário e do seu Márcio Búrigo, prefeito e vice-prefeito. Foi deles a ideia. Foi eles que venderam a ideia num período eleitoral para Criciúma, com visita com diretores de escola lá na obra. Todo mundo com capacete. Foto no dia da eleição, em campanha eleitoral. Agora nós voltamos novamente, depois de quase 2 anos, discutir o complexo Nereu Guide outra vez. Quando não se tem planejamento na gestão pública, dá nisso, vereador Marcelo da Jori. Questionamentos para o resto, até nós tiver certeza absoluta, 100%, do que está havendo. E hoje nós não temos. Se esse questionamento voltou para casa, é porque ainda tem muitas respostas para se dar. E é uma pena que dessa vez a gente esteja aqui questionando também uma das principais instituições da cidade, uma das principais instituições educacionais de Santa Catarina, que é a Unesc. A Unesc não precisava disso. Boa noite. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Camila, vereadora Tatiana Teixeira, a todos que nos assistem pela internet, a todos que nos assistem aqui no plenário. Também nos assistem pela TV Câmara. Senhor presidente, o senhor tem razão, sim. Quero dizer, vereador Moacir da Jori, vai contribuir, sim, esse requerimento, mas tomamos iniciativa, isso há 3 meses atrás, quando visitamos o primeiro colégio José Cesário, Nossa Senhora da Salete, que ficou, na verdade, uma obra, não foi inaugurada ainda, por falta de pelo muro, alguns acabamentos naquela obra. Mas dizer para os senhores que, conforme a secretária de Educação, conforme o secretário Cloir, sobrará, senhor presidente, em torno de 4 milhões de reais do planejamento de investimento nessas escolas.
que esses 4 milhões que deveriam sobrar voltará à discussão nessa casa para que o governo encaminhe um projeto para envio a outras construção de novas escolas. Quero dizer para o senhor que essa comissão de fiscalização foi pedido um tempo pelo fato de ter pegado fogo na prefeitura pela primeira vez. Foi pedido um tempo por ter pegado fogo na prefeitura pela segunda vez. Mas solicitamos, sim, o relatório de pagamento de todos os pagamentos executados pela Unesc. Solicitamos todas as notas fiscais e ordem de pagamentos feitos perante as obras executadas pela Secretaria de Obras. Então, com certeza, vamos estar acompanhando de perto, para que os recursos desse complexo educacional, na qual tem que ser verdadeiro, sim, que eu votei a favor da venda do complexo, para investimento na educação, nas escolas, principalmente nos bairros mais pobres da cidade, que há tanta necessidade. Vereador Malparte, eu estou aqui com um plano de aplicação da lei que foi aprovada por essa casa. São 19 obras, entre reformas, construção, ampliação e conclusões, que dão 12.106.000 reais. Então é isso que eu estou dizendo, né? Quem sabe a Comissão de Educação também, vereador Melo, faça uma visita a cada uma dessas obras. Eu sei que na Marcílio Dias, na sua comunidade, está lá em obra, estão derrubando uma parte da escola, que já estava realmente comprometida, né? E até onde eu sei, eles vão fazer salas de aulas novas. Então, na Marcílio Dias. Mas é bom que, quem sabe, a comissão faça uma averiguação para ver o que está sendo cumprido e não está sendo cumprido. Na verdade, cedo uma parte também, vereador Moacir. Obrigado, vereador Paulo Ferrarese. Paulo Ferrarese, já que você tem informações que deve sobrar uns 4 milhões, né? Eu quero que, antes que eles não vão lá inaugurar a escola José Cesário sem fazer um muro, porque fizeram uma gambiarra na frente. Agora a escola é comprida e tem um açude. Lá é muro de 5, 6 metros de contenção. Então vai sobrar 4 milhões ali. Então, antes de inaugurar essa escola, vamos fazer um muro ao redor. Obrigado, senhor vereador. Obrigado. Vereador Moacir da Jori, conforme o secretário Cloir e a secretária de Educação, e também estabelecido os valores no José Cesário, seria de 2.184.000 nessa faixa. Como a obra estava um pouco adiantada, eles levantaram que o recurso a ser investido lá será em torno de 800 mil reais com a construção do muro. Então, o muro sim está incluído nesse processo. Não foi construído, mas conforme a secretária de Educação, conforme o secretário Cloir, também está calculado dentro desses 800 mil reais. Por isso, há essa sobra, como outras escolas também, como outras escolas que está havendo uma sobra pelo fato de algumas obras estarem adiantado e não usando os recursos do complexo educacional. Mas temos certeza, sim, que nós, a Comissão de Fiscalização, estaremos juntos para acompanhar os investimentos de todas as obras e os recursos do complexo educacional. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Júlio César Colombo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres vereadoras e vereadores, público presente, público que nos assiste pela internet e pela TV Cidadã. Eu tenho acompanhado atentamente e tenho que dizer que o vereador Moacir da Jori está de parabéns, porque esse realmente é o papel do vereador. O que está me preocupando, de certa forma, nós estamos discutindo do avesso. Eu acho que antes de nós fazer suposições, de nós acharmos que foi isso, que foi aquilo, nós devíamos nos inteirar, como falou o presidente, ir lá e verificarmos em loco se a escola está construída, verificar realmente, pegar uma cópia do contrato, para ver se realmente era os 5 milhões, de posse desses dados oficiais, e de posse desses dados oficiais, aí sim, nós poderíamos oficializar os nossos questionamentos e as nossas dúvidas. Mesmo porque
o contrato ainda está em fase de pagamento. Claro que o nosso papel, o papel do vereador, é esse, é de fiscalizar. Agora, evidentemente, dentro do projeto de lei, existem 19 escolas. Algumas já foram contempladas e outras ainda serão. Então, eu acho que nós temos que estar de posse dos dados concretos. Aí sim, a gente pode fazer uma discussão mais ampla sobre esse assunto. Essa é a minha opinião. Então, vereador, como o Paulo Ferrarese, vereador, ele disse na tribuna, nós estamos, na verdade, em cima do contrato, de todos os dados, há 3 meses atrás. Nós decidimos, em comum acordo, não divulgar, porque esse não é o perfil da nossa comissão. E a gente decidiu só divulgar assim que nós tivéssemos dados concretos. Claro. Mas nós fomos ao secretário Cloeiro diversas vezes, nós levantamos o contrato, nós estudamos juntos o contrato, nós pedimos os extratos, nós pedimos o número da conta, nós fomos à secretária de Educação também, nós visitamos os colégios em loco e nós realmente vimos que o dinheiro não está sendo aplicado, as escolas não estão sendo reformadas, não está se cumprindo o cronograma, não está se cumprindo os itens. Então, nós estamos pedindo todos esses dados fundamentados, nós realmente tivemos várias reuniões, os membros da comissão, o Paulo Ferrarese, o Jeves Manuel, o Feuser, eles estão cientes disso, porque nós tivemos várias reuniões. Realmente não teve publicidade, porque a comissão decidiu por isso, para manter, na verdade, o sigilo, e só divulgássemos quando nós tivéssemos dados concretos. Obrigada, vereador. Eu fiz esse contrato, ele foi divulgado no Diário Oficial, eu fiz uma conta aritmética rapidinho, até a questão que fui bancário há 19 anos, 10.700.000 dividido em 27 parcelas, começado no mês de outubro, dariam 10 parcelas. Num contrato, 27, 10 parcelas, não dá 5 milhões, só para... Então, só para concluir o meu raciocínio, eu respeitei a opinião de todos os vereadores, eu acho que a gente deveria ter bastante cuidado para não se politizar uma coisa que é eminentemente técnica. Essa é a minha... Pois não, senhor vereador? Uma parte, vereador. Só para contribuir que claro, existe a entrada e mais um calção todo ano. Por isso que dá o valor. Se no contrato na mão, a gente analisou que tem os calções que teria que ser dado todo ano, por isso que dá esse valor de 5 milhões. E outra parte é o seguinte, é que algumas escolas também, como demorou muito para se vender o complexo, usaram, por exemplo, no Pequeno Polegar, contemplava com 2 milhões e não foi usado os 2 milhões lá. No Colégio José Cesário, que eram 2 milhões e pouco, também não pega nisso aí. Por isso que tem que se voltar para casa para que se crie uma nova lei para se distribuir, a partir do momento que nós levantamos todas as questões. Eu não verifiquei o valor da calção. O senhor poderia me dizer qual é o valor da calção? É que realmente isso não... Só para me lembrar, o reforço da calção, o senhor me lembra? Não? Mas assim, ó, só para complementar, nós também temos escola que já foi concluída. O exemplo, a Escola Filho do Mineiro, foi feito um investimento de R$600 mil. Obrigado, senhor. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador José Carlos Melo. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, eu subo a essa tribuna para lamentar o que ouvi da vereadora Camila, né, que foi ali e disse que nada daquilo que deveria estar sendo cumprido está sendo cumprido pela administração. É lamentável isso. E preocupante. Nós, eu, você e o Dailton Feuser, fomos contrários. Nós queríamos que aquele complexo se fizesse realmente a que estava destinado, para a educação. Mas fomos vencidos por essa casa. E agora, vereadora Camila, nós não devemos manter segredo, não. Não devemos. A hora que a gente vê que está havendo alguma coisa, a gente tem que falar, sim. Né? E o governo municipal, ele tem por obrigação de fazer cumprir a lei que ele mandou para essa casa e que foi aprovada. É lamentável saber que está atrasado os pagamentos, e aí eu também concordo com o presidente, que a Unesc está, talvez, retardando esses pagamentos, porque ela sabe que daqui a pouco pode voltar o prefeito Clésio Salvaro e desmanchar esse negócio. Ele sabe disso, mesmo porque o próprio Clésio Salvaro foi na imprensa e disse que se ele voltasse,
ele iria terminar o complexo, teria que fazer uma nova lei para que isso fosse possível. Então, sim, né? Mas eu acho difícil, porque dificilmente ele volta. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo que discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 458/15, vereador Tita Belloli. Assunto: repintura da sinalização horizontal em 2 lombadas da rodovia Antônio Darós, bairro São João, nas proximidades da Igreja Católica. Requerimento 150/15, autoria Comissão de Educação. Assunto: envio de expediente à direção do Hospital São José, à Gerência Regional de Saúde e ao chefe do Poder Executivo Municipal, este representado pelo secretário municipal de Saúde, convidando-os para que compareçam nesta casa na sessão ordinária do dia 13 de julho do corrente, às 19 horas, no espaço reservado ao horário político, para explanarem acerca da recontratualização pelo Sistema Único de Saúde, SUS. O requerimento está em discussão. O requerimento está em discussão da Comissão de Educação. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 151/15, autoria vereador Dailton Feuser. Assunto: pedido de informação ao senhor prefeito municipal acerca da existência de projeto para a construção de um novo colégio no bairro São Francisco, uma vez que já existe terreno para este fim. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 152/15, autoria vereador José Carlos Melo. Assunto: pedido de informação ao prefeito municipal acerca de processo licitatório de escolha de agência publicitária para a FASC. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Ricardo Fabres. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos. Eu só vou, nem a discussão, já que o autor do requerimento, José Carlos Melo, não vai usar a tribuna, eu vou usar para fazer a pergunta, né, de qual é o objeto desse requerimento. Porque aqui fala, pedido de informações acerca do processo licitatório da escolha da agência publicitária da FASC. A partir do momento que nós, vereadores, usamos um instrumento que é o requerimento para questionar a administração municipal acerca de um processo licitatório, seja qual for ele, é porque nós temos alguma dúvida. No mínimo, psicologicamente, isso já coloca na cabeça do cidadão e também de nós, vereadores, que há um questionamento que tem alguma dúvida no valor, como é que foi o processo, como é que foi a escolha, como é que foi a seleção, a FASC com a agência publicitária, como é que foi isso? Já existia agência na FASC antes, agora não existe mais? Então eu só estou usando a tribuna porque eu estou em dúvidas aqui acerca desse requerimento. Qual é a dúvida do vereador José Carlos Melo com relação a esse processo licitatório? O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, Dr. Melo. Senhor presidente, eu estou apenas me servindo, né, daquilo que é obrigação de todos os vereadores. Eu estou pedindo informações sobre esse processo licitatório, que aí está resumido, mas tem outras informações que eu solicitei. Apenas, então, somente fazendo o papel de vereador, que é fiscalizar todos os atos do Executivo. Apenas isso. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 459/15. Autoria, vereador José Carlos Melo. Assunto: estudos de viabilidade junto à empresa de Correios e Telégrafos para a confecção de selo e carimbo personalizado comemorativo ao evento do revezamento da tocha olímpica Rio 2016. Indicação 460/15. Autoria, vereador Jeves Manuel. Assunto: colocação de placas de sinalização em ambos os sentidos da Avenida Santos Dumont, de frente à padaria Bruna Pan, sinalizando a lombada naquele local, bem como a pintura da mesma e uma faixa de pedestre devido ao grande fluxo de pedestres e veículos no local.
Indicação 461/15. Autoria, vereador Salésio Lima. Assunto, recolocação das lajotas ao lado da gráfica Henri Graff, número 179, Rua Sebastião Humberto Pierre, esquina com a Rua Martim Afonso de Souza, bairro Operária Nova. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. A ordem do dia da próxima sessão, PE 025, PE 026, PE 029, PLC 021. Terminado a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 13 corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite a todos. Três, dois, ok. Três, dois, um, dois, três. Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo direto da Câmara de Vereadores de Criciúma. Hoje tivemos 4 requerimentos aprovados e 4 indicações lidas. Um desses requerimentos é de autoria do vereador Moacir da Jori, que pediu informações ao senhor prefeito municipal, bem como envio do expediente à Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, para que informem a esta casa acerca da negociação da compra do imóvel do Complexo Educacional Nereu Guide. Muito boa noite, vereador. Boa noite. E sobre o requerimento, eu quero que o poder público, o prefeito municipal e a Unesc se posicione, porque esse Complexo Nereu Guide foi arrematado em leilão pela Unesc em outubro do ano passado, pela importância de 10 milhões e 700 mil reais, muito dinheiro. E era para ser dada uma pequena entrada e dividido em 20 e poucas parcelas. E aí a gente tem um comentário, escuta na rua, é um bochicho aqui, um bochicho ali, que a prefeitura não está recebendo esse dinheiro da Unesc. Então, e às vezes pode ser que a Unesc esteja pagando. Então a gente pede explicações dos dois para ver realmente quem é que tem razão nisso aí. E pelo que foi apurado, se não foi pago, se for pago, isso aí teria que ter hoje nos cofres da prefeitura, numa conta específica, em torno de 5 milhões de reais. Esse dinheiro a gente sabe que é para reforma de praticamente 20 escolas. E pelo que a gente está vendo aí, as escolas não estão sendo reformadas, porque provavelmente não houve o pagamento pela parte da Unesc. Mas eles têm esse prazo regimental para dar essas explicações. Porque onde a gente sai na rua, o povo pergunta e a gente tem que dar. A sociedade quer saber. E eu como cidadão, eu como homem público, como vereador, eu tenho a obrigação de defender a população. E estou aqui fazendo essas informações e espero que o mais rápido possível a população tenha a resposta devida. O senhor sabe qual foi o montante investido ali? Sim. Todas essas reformas? Não, o complexo ele foi vendido por 10 milhões e 700 mil reais. E o reformar em torno de 20 escolas queria dar em torno de uns 12 milhões de reais. Mas também a gente sabe como demorou para ir para leilão, para ser arrematado. Já teve escolas que começaram a usar um outro recurso, né? Então a gente sabe, pelo que eu falei hoje com
o Paulo Ferrarese relatou aqui na Câmara, o vereador Paulo Ferrarese, que é da Comissão de Finanças, ele acha que vai sobrar, dá de fazer todas essas escolas e ainda vai sobrar em torno de 4 milhões, que vai ter que voltar aqui para a Câmara para a gente fazer um novo projeto para ver onde é que vai ser aplicado esse dinheiro. Com certeza na área da educação. Mas não, aí vou ter que voltar para cá para a gente ver onde vai ser. Eu tenho uma coisa, sei, que 800 mil reais vai ter que voltar para a escola José Cesário, porque ela está funcionando e ela não foi inaugurada ainda. E eu espero que o prefeito não inaugure essa obra, uma obra que não tem um muro pronto. Ela só tem um muro na parte frontal e a parte dos fundos realmente é muito grande. É muito grande, é um muro, ali tinha um açude antigamente, que eu nasci ali, tinha um açude ali atrás, então realmente é um muro de contenção de 5, 6 metros, que pelo que me falaram aqui, até me causou estranheza, que eu achei que era menos, mas que vai custar 800 mil reais. Eu espero que o prefeito não inaugure esse colégio José Cesário sem terminar. Ele tem que ficar prontinho, com o muro e tudo, para depois ser inaugurado. Tá certo, muito obrigado e boa noite, vereador. Sempre à disposição. Muito obrigado. Esse foi o vereador Moacir da Jori. Vamos conversar agora com o vereador Dailton Feuser também, que fez outro requerimento, foi aprovado na noite de hoje, a respeito pedindo informações ao prefeito municipal acerca da existência de projeto para a construção do novo colégio ali no bairro São Francisco, uma vez que já existe terreno para este fim. Muito boa noite, vereador. Boa noite. Nós fizemos esse requerimento porque a região do São Francisco existe um colégio que já há muito tempo já está todo detonado, passou-se por uma reforma que foi só uma tapeada e não sempre alegavam que faltava um terreno. E agora, com o dinheiro do complexo, já foi comprado o terreno e a gente sabe que, tendo o projeto, se vai buscar dinheiro em Brasília, que não adianta esperar porque o município não vai fazer. Ali é um colégio que atinge mais ou menos mais de 700 crianças, tem lista de espera, o colégio não tem condições, então a gente quer saber se já existe projeto, em que pé que está isso aí, se os recursos já foram buscar em Brasília. Então a gente quer saber para dar uma resposta à comunidade que tanto espera por um novo colégio naquela região. Ao todo, beneficiados por este projeto, quantos alunos seriam beneficiados? Ele passa de 700 alunos e existe uma lista de espera, porque o colégio não comporta mais gente e o colégio está com todas as salas lotadas e a sala, não existe uma sala de direção decente, não existe uma biblioteca decente. Por quê? Porque estamos esperando um colégio novo que já foi prometido, mas sempre alegavam que não tinha o terreno. Então hoje existe o terreno, então precisamos que o projeto vá para Brasília, que nós sejamos contemplados naquela região. Tá certo, muito obrigado, vereador, boa noite. Boa noite, temos sempre presente. Esse foi o vereador Dailton Feuser. Vamos conversar agora com o vereador Dr. Melo, que fez um requerimento também aprovado na noite de hoje, pedindo informações ao prefeito acerca do processo licitatório da escolha de agência publicitária para a FASC. Muito boa noite, vereador. Boa noite a todos que nos ouvem e assistem neste momento. Esse requerimento, explique para a gente, por favor. Esse requerimento é aquilo que todo vereador tem por obrigação de acompanhar todos os atos do Executivo. E, claro, eu gostaria de saber, então, o processo licitatório, quem ganhou e o quanto está se gastando com propaganda neste momento. Tá certo, muito obrigado e boa noite, vereador. Boa noite a todos. Esse foi o vereador Dr. Melo pedindo informações do Executivo para saber a respeito do processo licitatório da escolha de uma agência publicitária da FASC. São essas informações aqui, direto da Câmara de Vereadores, e agora vamos acompanhar o programa Câmara Notícias. E nós voltamos na semana que vem. Boa noite.